Oi, Ana, boa tarde. Eu vim contar aqui o meu relato. Aí eu vou contar a história e vou falar os detalhes do que aconteceu. Eu tenho 21 anos, fiz 22 anos faz pouco tempo. Aí na época eu viajei em agosto do ano passado, tinha feito 21 anos. Tinha sido, eu fiz 21 anos em maio. Quando foi em agosto, eu viajei. Aí eu fui pra São Paulo, pra Guarulhos. Ia sair de lá, ia fazer escala no Panamá. E de lá eu ia pra El Salvador. E só que eu moro assim no interiorzinho, sabe? É afastado de tudo. Aí eu daqui até São Paulo é 2 dias de viagem. Eu sou da Bahia. Aí eu fui. E eu não paguei coiote nem nada não. Eu planejava ir com um amigo e planejava ir junto com ele, só que não deu certo dele ir junto e ele acabou indo depois pra lá. Aí eu saí daqui e fui 2 dias de viagem pra São Paulo e eu dormi um dia no aeroporto. O voo ia sair 3 da manhã. Aí eu dormi no aeroporto. Aí quando foi 3 da manhã eu fui pro embarque. Aí chegando na fila lá pra fazer o check-in, foi um rapaz lá que me atendeu, aí falando que minha hospedagem não tava certo, tava errado. Que eu fiz uma hospedagem assim, que você é, marcava de se hospedar no hotel, só que podia cancelar até tanto prazo. Dava um prazo lá, você podia cancelar a hospedagem e não pagava nada. Aí lá na fila do check-in me falaram que não servia, tinha que ser uma hospedagem já tudo pago. E começou a complicar, não queriam deixar eu embarcar, só que já tava tudo certinho, né? Aí eu saí da fila e no desespero eu fui procurar outro hotel pra poder fazer a minha hospedagem lá. E aí eu consegui um hotel lá, fiz a hospedagem, paguei, mas por algum motivo não descontou nada do cartão. Aí faltava uns US$ 20 para completar 500. Aí eu pensei, né, que eles iam me pedir esse dinheiro, ia verificar se tinha US$ 500. Aí eu ligando para minha família para pedir um dinheiro para conseguir completar os US$ 500, né, que eu pensei que eles iam falar, não, tem que ter no mínimo 500 para poder entrar. E outra coisa, o cartão da Wise, esse cartão aí ajuda demais. Então quem estiver viajando para lá ou para qualquer outro lugar, esse cartão aí que salva muito. Evita a pessoa muito de passar sufoco. E aí eu não consegui o dinheiro com minha família para completar, acho que faltava US$ 20, não consegui. Aí ajoelhei lá no chão e rezei, pedi a Deus que tudo desse certo e voltei lá no check-in. Aí quando eu voltei já não tava tendo fila nenhuma praticamente, já tava tudo vazio. Aí já foi uma moça lá que me atendeu e ela nem olhou na minha cara, deu o passaporte, a passagem, o boleto e carimbou lá, me deu a passagem e deixou entrar. Falou: a sala de embarque é nessa direção, você vai. Aí eu fui. Aí embarquei às 3h30 da manhã por aí. Aí eu cheguei no Panamá, não sei se era tipo umas 8 horas, por aí, 8h30. Aí lá também não deu problema nenhum, embarquei e aí já do Panamá para El Salvador. Aí no meio do voo lá eu comecei a conversar com o cara que tava do meu lado e eu não me lembro o que que ele tava falando. Ele tava me mostrando foto no celular dele de praia, de um monte de coisa, conversando que tinha vontade de conhecer o Brasil. Ele era colombiano.
Aí eu mostrei umas fotos pra ele no meu celular também. Aí, aí tinha umas fotos, eu faço capoeira, né? Fazia capoeira, aí tinha umas fotos na praia, o pessoal da capoeira. Eu comecei a explicar a ele o que era capoeira, que era uma arte marcial aqui do Brasil, que era muito forte aqui na Bahia. Aí um amigo dele que tava no assento de trás, um colombiano também, ouviu nossa conversa e pediu para ele trocar de assento. Esse amigo dele tava no assento de trás e pediu para ele ir para trás e ele vir para frente. E esse cara era um colombiano e ele era professor de capoeira. E ele falava português também certinho. E a gente veio conversando, ele falou que era professor, que era colombiano, só que morava em El Salvador, já tinha tempo. Era casado com uma salvadorenha. Aí tinha academia de capoeira lá e tudo mais. E a gente foi conversando nessa viagem, né? Só que eu não falei nada pra ele que eu era imigrante. Eu falei que tava indo de turista. Só que a pessoa olha pra você e já sabe que você é imigrante, né? A pessoa conhece. Aí ele falou que ia me ajudar, que na hora de passar lá pra fazer como é o nome, na onde entrega o passaporte e ver a documentação, tudo mais, tirar o visto ali na hora. E aí ele falou: "Vem comigo, eu vou falar que você é meu aluno, que sou seu professor de capoeira, que tu tá aqui pra um evento, tá junto comigo." Aí a gente foi, tava ele, a esposa dele, uma filhinha dele pequena. Aí chegou, eu também não falava espanhol, não entendia nada. Aí ele desenrolou lá pra mim, né, falando que era meu professor, que eu tava ali pra um evento. E o pessoal não desconfiou em nada e deixou eu passar. Aí ali pra passar, pra eles liberar seu passaporte, tem que pagar US$ 12. Por isso que já tem que sair aqui do Brasil com um dinheirinho, uma espécie já em dólar. Aí paguei os US$ 12 e a gente saiu do aeroporto. Aí lá ele pediu um táxi. Aí a gente foi pra capital, São Salvador, onde ele morava lá. Ele me convidou pra ir pra casa dele, aí eu almocei lá, tudo mais. Aí de lá ele me levou pro hotel lá que eu tinha feito a reserva. Aí ele me levou, me deixou lá. Aí eu paguei US$ 100 pra ficar, eu acho que 12 dias no hotel. Não era um hotel, era tipo um Airbnb, alguma coisa assim. Tipo, era um quarto e tinha umas beliches. Aí eu fiquei nesse hotel e lá nesse hotel tinha várias pessoas de várias nacionalidades diferentes. E lá eu conheci outro brasileiro que chama Gustavo, só que ele não era imigrante não, ele só era turista lá. Tava lá nesse hotel. E nessa época lá em El Salvador é férias pra eles. Acho que é feriado de uma semana. Aí eu fiz amizade com o brasileiro lá também. A gente saiu pra comprar no mercado e aí tava tudo vazio na rua, né? Que a maioria do pessoal de El Salvador, eles trabalham na capital, só que vive no interior. Aí tudo vazio, aí nós voltou pro hotel, fez as compras, voltou pro hotel. Aí de lá eu expliquei para o colega brasileiro aí, que era imigrante, que eu tava planejando ir lá pros Estados Unidos. Só que eu não tinha coiote nem nada e só tinha esses US$ 500 aí. Aí ele falou que ia me ajudar, me aconselhou. Aí ele me ajudou a conseguir um ônibus. Uma empresa de ônibus que ela sai de São Salvador
a capital de El Salvador, que chama São Salvador, e vai até a capital da Guatemala, que é Cidade da Guatemala. Aí, aí a gente foi. Aí eu paguei, eu acho que US$ 45. Aí só que lá a moça me explicou, né, que na fronteira tinha que passar lá pela imigração e eu corri o risco de eles me barrarem e não poder subir no ônibus e eu ia perder a passagem, né? Aí ela falou que eu poderia perder a passagem se eles me barrassem, mas mesmo assim eu fui. Só que eu não devia ter feito isso. Acabou saindo muito caro. E era simplesmente eu ir lá na rodoviária, que lá eles chamam de terminal, ir na rodoviária e pegar um ônibus para a fronteira, pagar US$ 1, vai até a fronteira. De lá até a fronteira é umas 3 horas de viagem, 2 horas, 3 horas de viagem. Aí eu fui nesse ônibus, chama até Puma Tour. Aí eu embarquei, sim, aí eu embarquei e me despedi lá do meu amigo e fui. Ah, aí no ônibus, como a viagem é muito grande, eles é muito longa, eles dão comida, né, no ônibus. Aí eu saí do hotel cedo e não tinha comido nada. Morrendo de fome lá nesse ônibus, eles dão comida. Só que a comida de lá é diferente daqui. Eu me lembro que na comida tinha banana frita, tinha feijão, tipo uma massa de feijão lá que eles fazem. E tinha mais coisa lá que eu não me lembro. E aí eu comi tudo aquilo ali, só que eu não. Quando eu viajo assim de ônibus eu passo mal, fico com náusea. Aí eu comi essa comida lá que eu não sei o que era. E aí comecei a passar mal, né? A comida que era pra comer uma vez, eu acho que eu comi umas 10. Que a comida vinha na boca, aí eu engolia e ia voltava e eu passando mal. E o rapaz lá, tipo o cobrador, sei lá que ele é, tipo o garçom. E eu falando, me ajuda, moço, pelo amor de Deus. Tô morrendo. Eu não falava espanhol, ele não entendia nada, né? E meu amigo falou, entra no ônibus e não chama atenção não, fica lá no teu canto quieto. Só que nessa viagem aí eu passei mal e acabei vomitando tudo. Aí sujei tudo lá. Mas não foi porque eu quis, foi porque eu passei mal, né? Aí eu pedi ajuda, o cara não entendia nada. Aí quando ele entendeu daqui que ele foi correr pra buscar não sei o que, aí eu tive que soltar pra fora. Aí eu me limpei lá, limpei tudo. Aí eu devia ter feito o quê? Eu prestado atenção, devia ter perguntado a rota que o ônibus fazia lá na empresa, pra saber onde é que tava passando. E eu resolvi ir dormindo, não prestei atenção os lugares onde tava passando. Aí eu cheguei lá na passa uma cidade chamada Huachiapan. Aí de lá vai pra fronteira chamada Latinamas. Eu acho que é a fronteira mais famosa que tem de lá. Que é onde tem uma ponte, tem um rio e tem uma ponte. Aí passou essa ponte, um rio grande o rio, muito largo. E essa época era época de chuva, o rio tava cheio também. Aí, chegando lá na imigração, falaram, todo mundo que é turista, que não é daqui, tem que sair e passar lá na imigração. E eu, né, dando uma de desentendido, não queria descer, só que o cobrador lá do ônibus, ele sabia que eu não era de lá e veio me falar
insistindo pra eu descer, eu tive que descer. Aí eu fui passar lá na imigração, aí eu já desci do ônibus, tinha um bocado de esses caras que cambiam dinheiro na fronteira. E já me falando que eu ia ter que pagar $500 pra passar, que senão não ia deixar eu passar, que era 500. Aí eu fui lá pra dentro da onde passa lá, entreguei o passaporte, aí pediram cartão de crédito, eu não tinha cartão de crédito, só tinha de débito. Aí não deixaram eu passar não, não me explicaram por quê. Aí já do meu lado ali já tinha um policial me encarando, já encostando pro meu lado, e eu já tava prevendo, né, que ia acontecer. Aí o pessoal da imigração falou que eu não ia poder passar, e esse policial veio e me tirou da fila, me levou para o outro lado da rua, um quartinho, e me levou para um quartinho assim, todo bagunçado, a luz piscando, parecia filme de interrogatório, que a luz tudo piscando, pra dar aquele clima tenso. Aí lá ele querendo, traduzindo pelo celular, querendo $500 pra poder passar, e eu falando que não tinha, não tinha. Ele falando, ali, eu falei, por 500 eu não tenho, faz menos. Aí ele pediu, acho que 300, eu falei, não tenho. Aí depois fez 200, eu falei. Aí ficou insistindo, aí o cara, aí tinha hora que ele metia a mão na arma e ficava sério, aquela tensão toda. E eu, ter medo, assim, eu não tenho, mas aí o cara metia a mão na arma e queria dinheiro, queria dinheiro. Falei, não vou pagar, não vou pagar. Aí ele falou, se não pagar, não passa. Aí eu pensando, pô, quero ver se eu vou passar ou não. E realmente eu não passei, não pude passar não. É, é porque às vezes eu me esqueço das coisas que tava acontecendo lá. Aí eu falei que podia pagar $100 pra ele, ele falou que não, que tinha que ser 200. Final não consegui negociar com ele. Aí tava ele e outro policial, um gordão, sentado na cadeira assim, que era tipo, tinha uma patente maior do que ele, querendo tomar foto, tirar foto minha. Tinha que tirar foto, não sei o que. Eu falei, mas tirar foto porque eles querendo tirar foto. Eu falei, não vou tirar foto não. Aí os caras metiam a mão na arma falando que ia tirar foto sim. Aí no final eu tive que ir lá tirar foto com o meu fã, porque senão não ia me deixar sair não. Aí tirou a foto dele lá, a minha foto com ele. Aí fizeram um monte de uma papelagem lá, não sei o que era, não me explicou. E eu perguntando do meu passaporte que ia devolver. Aí eles me botaram dentro de aqueles moto, tuk-tuk, umas motinhas vermelhas. E isso eu tava do lado da Guatemala, do lado de lá da ponte. Aí eles me voltaram comigo pro lado de El Salvador. Aí voltaram, aí lá me deixaram na imigração lá de El Salvador, fizeram a documentação deles lá. E aí me liberaram, né? Falando que eu não podia cruzar pro outro lado, eu não estava autorizado, que eu só podia ficar ali dentro de El Salvador 3 meses, que era o prazo do visto de turista. Aí me soltaram na, na fronteira lá, sem saber o que é que fazia. Celular eu não tinha internet, não falava espanhol, não conhecia ninguém, não tinha coiote, não tinha contato de ninguém. E só que aí tem a ponte, tem uma estradazinha que vai para baixo, tem umas casinhas assim embaixo, do lado esquerdo. E eu tentei ir pelaquela estradazinha e a polícia viu que eu tava descendo para aquele lado e grudaram na minha mochila e não deixaram eu passar não. Aí eu fiquei ali na fronteira, sem saber o que fazia. E eu não conhecia ninguém, não tinha contato de ninguém, sem internet também. Aí eu fiquei ali, sem saber o que fazia. E fui voltando, subindo a pista, né? E lá tem um monte de barraca que vende de tudo. Vende roupa, vende fruta. Aí eu fui falar com o guardinha que tava lá. Aí fui perguntar, não me lembro o que é que eu fui perguntar pra ele. Eu falei que era brasileiro.
Perguntei onde é que tinha, se ele tinha visto mais outro brasileiro por ali, que não sei o que. Ele falou que não tinha não brasileiro. E questão de imigrante ali, cara, eu não percebi. Todo mundo que eu via por ali parecia gente que era dali mesmo. Aí o pessoal já começou a me olhar torto. Aí eu fui comprar, resolvi comprar um chip numa barraquinha. Aí queriam, acho que $5 ou $10 por um chip. Eu falei, não, tá muito caro. Vou pagar não. Aí eu resolvi sair dali, o pessoal já tava me olhando torto. Aí eu fui subindo a pista, o sol quente. Eu não fazia a mínima ideia onde é que eu tava. Aí eu parei embaixo de uma barraquinha assim, pra proteger do sol. Aí eu meti a mão no bolso, tinha um monte de moedinha de dólar. Só que as moedas de dólar não tem número. Quer dizer, a de $1 tem o número de $1, só que a de 25, de 5, de 10 não tem número nenhum. E eu tava com um monte de moeda dessas assim. Aí eu tentando contar e vi, não tem número. E eu sem entender quanto é que valia. Até que veio um menino e tocou no meu ombro e perguntou se eu tava precisando de ajuda. Aí veio ele, e ele até que ele me entendia, perguntando que eu tava perdido, falei que eu tava. Aí ele perguntou, e tu quer ir pra onde? Eu falei, quero ir pra cidade mais próxima daqui. Aí ele, o Uachiapã, lá mesmo. Não fazia a mínima ideia onde é que era isso. E aí tava ele, aí veio o primo dele, um grandão, veio a irmã dele. Aí eles tinham mais ou menos assim, ele 19 anos, a menina tinha, sei lá, uns 17 anos, tinha. Aí tava a família dele, tava a tia, tava a mãe, a avó dele. Aí todo mundo veio de junto de mim, me cercou assim, ficou perguntando um monte de coisa. Só que eu não entendia nada que eles falavam. Aí eles falaram, bora pro ponto de ônibus, que dali dava pra ver o ponto de ônibus, né? Aí eu perguntei quanto que é a passagem, ele uma cora. E eu, quanto que é cora? O que é cora? Aí mostrei aquele punho de moeda que tava na minha mão. Aí ele falou, não, vem com a gente, que a gente... Vem com a gente. Aí eu fui acompanhando ele. Aí no ônibus lá, eles pagaram minha passagem. Que uma cora é 25 centavos de dólar. Só que eu não sabia disso. Aí a gente entrou no ônibus e voltou para essa cidade chamada Uachiapã. E da fronteira Latinamas até Uachiapã é uns 20 minutos por aí. Ou menos, não sei. A gente voltou para a cidadezinha e eu lá perdido, eu pensei que eles iriam me ajudar a encontrar alguém que pudesse me ajudar a atravessar pro outro lado, né? Só que não foi isso que aconteceu, não. Eles me levaram lá no restaurante, aí isso já era meio-dia, aí a gente comeu, e deram um suco lá, um suco ruim, chama horchata, que é um suco de amendoim, alguma coisa assim. É muito ruim aquilo. Aí eu tava ali com eles falavam, não entendia o que eles estavam falando. Aí a gente saiu do restaurante e era no centro assim da cidade, tipo uma feira. E eu olhando tudo ao redor, tudo diferente, pessoas diferentes, que ali tem muito descendência de indígena. Inclusive essa família com quem eu fiquei lá todo esse tempo, eles eram descendentes dos índios maias. E olhando lá tudo diferente, carro diferente, as musiquinhas dele, cúmbia diferente. Aí eu fui seguindo o menino e daí eu tava olhando tudo ao redor e não percebi que a família dele tinha se afastado, tinha ido embora. Aí nós paramos de frente a uma loja e ele ficou lá falando no celular. Aí eu perguntei, e tua família, cadê ele? Foi pra casa, falando no celular, no telefone, e eu pensei que ele tava falando com alguém que poderia me ajudar a ir pro outro lado da fronteira. E ele perguntava, e agora, tu vai pra onde? Eu falava que iria atravessar lá pro outro lado, que não tinha hotel, que ia dormir na rua, basicamente. Aí ele entrou dentro do ônibus e pediu pra eu seguir ele, e ele pagando tudo pra mim.
Pagou passagem de novo. Aí, e os ônibus lá é aqueles ônibus de escola, é, de escola americana. Eles usam aqueles ônibus ali, só que é uns ônibusinho pequeno, micro-ônibus. Aí a gente entrou dentro de um daquele e foi lá para o bairro onde ele morava. Aí de lá a gente desceu e foi para uma estradazinha assim de terra. Aí passou numa trilha em cima de um barranco. Aí e eu pensando que ele ia me mostrar algum lugar do rio, algum lugar onde atravessava. E ele andando, andando e não parava de andar, até que passou por um milharal. Aí eu pensando, rapaz, esse menino vai me sequestrar aqui, tá me levando pro cativeiro. E eu pensando, qualquer coisa acontecer, eu vou correr pra dentro desses milharal aqui e ninguém me acha mais. Aí eu parei e perguntei ele, onde é que tu tá indo? Que nunca chega. Aí ele, não, tranquilo, vamos à minha casa. Aí eu fui seguindo ele, né? E a gente já aí tinha andado já um bocado e continuou andando. Até que chegou na casa dele, a casa é humilde. E a família lá que tava lá com a gente no mercado, tava lá na casa. E tinha mais gente lá, da família deles. E aí me trataram bem, pediram pra eu entrar. Eu pedi licença, com educação, entrei, sentei lá. E aí, nessa hora com calma, eu expliquei que era imigrante, que queria atravessar para o outro lado do rio. E falando assim no tradutor do celular, né? Que era imigrante, que ia atravessar, que não sei o que. Aí perguntaram, e tu não tem não tem um lugar para onde ficar, não? Eu falei, não, vou ficar na rua. Eles falaram, não, fica aqui com a gente então, passa a noite aqui com a gente. Aí explicaram, né, o rio tava cheio, era época de chuva, o rio tava cheio, não dava para atravessar naquele tempo. Tava muito cheio o rio. E realmente, quando eu passei de ônibus ali, eu vi que tava muito cheio o rio. Era um rio largo, chama Rio Paz. Aí eles falaram, você fica aqui com a gente e espera aqui um tempo. Quando o rio abaixar, você segue seu caminho. A gente lhe ajuda a atravessar, você vai embora. Só que aquela troca de cultura, né? Eles perguntando tudo do Brasil, e eu perguntava sobre o país deles também, sobre eles, família descendência indígena. É porque lá falar indígena para eles é como se fosse uma ofensa, mas você olha para eles e você vê que eles são tipo índios. E as mulheres de lá são muito bonitas. Índia do cabelo grande. As mulheres são muito lindas, cara. Lá naquele lugar. E eu fui ficando ali com a família. A gente foi fazendo amizade, conversando. E meu cabelo, já tenho descendência diferente. Eu sou descendência negra, meu cabelo crespo. Aí eu tenho tipo dread no cabelo. Aí eles tocavam no meu cabelo, falava que era diferente, que lá todo mundo cabelo liso, né? Aí se notava que eu não era dali. Aí eles falavam um monte de coisa, eu não entendia. E a gente foi fazendo amizade ali, criando um vínculo. E só que aí eu queria seguir o meu caminho, né? Eu perguntava, e o rio já baixou, já dá pra passar? Eles falavam, não, espera mais um pouco. Agora não tem como pra passar ainda porque é perigoso. E foi passando uma semana, 2 semanas, e eu lá com aquele povo, e fazendo amizade e tudo mais, e a gente criou um vínculo muito forte ali. Aí passou tipo, não me lembro, tipo um mês passou, aí eu resolvi, já que eu tô aqui, eu vou trabalhar, né?
Aí eu fui com um menino lá da casa trabalhar de construção em São Salvador, na capital. Aqui, ali a vida do pessoal de El Salvador é muito complicado. Dá para se ganhar um dinheiro, só que é um trabalho muito pesado, né? A gente ficou lá na construção, não tinha como se alimentar direito, não tinha lugar para dormir e eu mesmo dormia lá no chão. Passei uma semana com a calça suja de concreto, não tinha cozinha para poder cozinhar, não tinha. Se fosse comprar comida, saía muito caro, tinha que comer pouco. A gente passava o dia assim com uma latinha pequena de sardinha e com tortilha, que é uma massa de milho que não tem gosto de nada. E é isso. Aí eu passei uma semana lá e a gente voltou. Que nem a gente saiu domingo, 3 da manhã. Passou toda a semana trabalhando duro. Não tinha lugar direito para dormir. Nós tudo sujo. E que eu ia falar? Aí não tinha lugar adequado para dormir. Aí a gente voltou, era sábado, a gente saiu tipo meio-dia do trabalho e que nem eu falei, o pessoal, a maioria, ela mora no interior, só que trabalha na capital. Sim, aí a gente ficou lá na construção, só que, sim, que nem eu tava falando, é que tem hora que eu pauso o vídeo que eu tenho que sair, aí não me lembro o que eu tava falando. Aí a maioria trabalha na capital, só que vive no interior. Aí quando chega final de semana, começa a lotar os transportes e tudo. A gente saiu meio-dia do trabalho, só conseguiu chegar em casa, era umas 10h30 da noite. E quando era no domingo, 3 da manhã, tinha que voltar de novo pro trabalho. Aí, não, falei, não vou voltar não, que eu não aguento não. E aí eu perguntava, só que aí esse ponto aí eu já tava tanto tempo lá, tinha criado vínculo com eles, tava aprendendo a cultura deles, a falar o idioma. Aí teve um dia também que era a festa nacional deles lá, chamada Dia dos Farolistas. Aí a gente saiu pra uma festa, a família toda. Aí eu fui também. Aí lá eu tinha uma menina lá da família que a tia dela falava que ela gostava de mim, que não sei o que. E nessa festa lá a gente se encontrou, saiu junto. Aí ela passou a noite lá comigo e eu, bestalhado, né, fui se iludindo com a menina e nem já tinha me esquecido de Estados Unidos. Eu pensava, né, meu green card salvadorenho já tá garantido aqui. Aí eu fui ficando lá com a família. Aí eu me lembro que nessa época o amigo que vinha comigo, ele só que não deu certo, aí ele veio depois, isso já era acho que no final de novembro para início de dezembro. Eu já tava ali o que? Agosto, setembro, outubro, já tinha uns 3 meses ali, quase 4 meses. Aí ele apareceu lá na mesma fronteira que eu, falando que tava lá, que tava me esperando. Eu falei, segue teu caminho, cara, que eu vou ficar por aqui, depois eu vou, vai na frente que depois eu vou. Ele até sumiu, já não me deu mais contato, não entrou mais em contato. Ele falou que nesse rio, ontem eu ouvi um relato aqui do rapaz contando a história dele, falou que a esposa caiu lá, eu acho que era nesse mesmo lugar, lá é cheio de pedra, aí a pedra tudo com limo, o rio é muito, não é que o rio é fundo, mas é muito longo, muito extenso. E meu amigo também ia se afogando nesse mesmo rio, porque a correnteza forte, tudo escorregando, ele falou que ia caindo lá.
ia quase sendo levado. E nesse tempo era a época da cheia do rio, tava tudo cheio. Aí ele chegou lá, falando que tava na fronteira, era eu ir com ele. Eu falei, só que esse tempo eu já tava junto com a família. Já tinham construído assim uma amizade muito grande com eles ainda, e tava lá junto com essa menina. Aí eu não quis ir não, falei não, que não ia não. Aí continuou a viagem dele sozinho. Aí depois veio o Reinan, que ele contou a história aqui dele no canal. Chegou lá também falando que era pro ir pra encontrar com ele. Ele também não tinha coiote, tava sozinho. Aí eu falei, não, segue teu caminho que eu vou ficar aqui. E eu fui ficando ali. Aí foi dezembro, aí tipo eu ia pra festa junto com os meninos, eu saía pra praia com a família, conhecendo tanto lugar ali naquele país, e fui ficando ali. E eu trabalhava tipo, não era construção, era na roça, colhendo milho, esses negócios, feijão, e até que pagava bem. Era tipo, não me lembro, tipo, de 8 a 10 dólares, trabalhava só até meio-dia, ali próximo da casa mesmo, e eu fui ficando ali com o pessoal. E aí eu passei Natal lá, o Ano Novo, os meninos tudo saía pra festa, aí eu ia também. E tomava cachaça, ficava bêbado, junto com a galera toda lá. Aí só que a vida ali é muito complicada. Ganha pouco. Essa época aí já tinha acabado a colheita de feijão, de milho, já não dava dando pra ganhar. Tinha que ir pra mais longe pra conseguir dinheiro. E já não tava rendendo dinheiro, e a vida ali deles é muito complicada. Que, né? Aí eu fui trabalhar em lá eles chamam finca, numa fazenda de café, colhendo café. A família quase toda ia. Nós saía tipo 4 da manhã, e trabalho pesado. Não comia direito também, não ganhava quase nada. Até porque eu também não tinha experiência com aquilo, não ganhava nada. E ali eu vi uma cena lá, uma senhora, sei lá, de uns 70 anos, carregando um saco de uns 30 quilos no, no, nas costas, trabalhando ali para sobreviver, porque em El Salvador não tem esse. O governo não auxilia com nada, não paga aposentadoria pro pessoal mais velho. Eu vi gente com deficiência ter que trabalhar, e gente com muleta, várias vezes indo trabalhar. Já trabalhei com companheiros de trabalho ali que o cara tinha quebrado a perna, sei lá que porra tinha na perna. Era deficiente e não, ele mal conseguia caminhar direito e tinha que estar ali trabalhando, porque se não trabalhasse não comia, não se sustentava, e o governo não ajuda eles em nada. E eu fui vendo aquela situação ali, e só que aí também essa época aí já tinha dado errado lá com a garota, já não tinha dado certo também. Até porque questão de comunicação, quando eu conheci ela, eu não falava nada espanhol, ela falava, eu não entendia, eu falava, ela não entendia. Aí não deu certo. Trabalho, eu via o pessoal dali mesmo passando dificuldade, e eu vi que ali eu não ia ter futuro nenhum não. Só que essa época aí já era o que, dezembro, já tava tendo as eleições. Aí esse Trump ganhou, e ia começar a ter muita deportação, né? Só que eu decepcionado com a vida ali, já tinha dado já o que era pra ser, já tinha sido. Já não ia render mais nada, e eu ficava ali porque eu gostava muito da família e tudo mais, e às vezes conheci alguma garota, e eu acho que tem muita mulher bonita ali. Eu gosto muito, tipo assim, da descendência deles, que são indígenas. Eu acho muito bonito isso.
E eu acho que se uma índia daquela ficasse comigo, casasse comigo, eu não voltava mais não, pra casa não. Mas não deu nada certo, não tava rolando trabalho também. Eu decidi continuar a viagem. Isso já era. Aí começou a ter a deportação. Trump já tinha entrado no governo. Começou a ter muita deportação. E só que eu decidi continuar, né? Já tava ali, eu tinha que tentar. Aí tinha um menino da casa que ele também queria imigrar para lá, tentar melhorar de vida, ajudar lá a família dele, que eles passavam muita dificuldade. Eu ali ajudava como eu podia. Só que eles também não queriam que eu saísse dali. Não sei por que criou um vínculo comigo e não queria que eu saísse dali. Só que o menino lá falou que queria emigrar também, queria buscar uma melhora lá. Aí a mãe dele achou um coiote um coiote lá que morava por ali mesmo. Já tinha atravessado a fronteira várias vezes. E tinha atravessado a fronteira várias vezes e conhecia lá o caminho, aí fui falar com ele. Só que você sabe quando o cara é safado quando você olha na cara dele, já tem cara de pilantra mesmo. Aí ele falando que pra atravessar o rio tinha que ter o barco e não sei o que ia atravessar a gente a Guatemala, deixar lá no México, que e a gente ia de carro, que não sei o que, queria $200 cada um, $200 meu e $200 do menino. Só que foi passando o tempo lá, o menino desistiu. Acho que a mãe também tinha medo de acontecer alguma coisa com ele, que ele era novo também, tinha 19 anos e eu tinha 21. A família também não queria que eu fosse, não queria deixar eu ir, que eles conheciam. Tinha ouvido muita história dali de imigrante que morreu e não queria que eu fosse pra lá não. Só que mesmo assim eu fui. Só que não com esse coiote aí. Não deu nada certo com ele não. Aí eu fui sozinho. Eu também atravessei sem mochila, sem nada. Aí eu atravessei sem mochila, sem nada. Eu só vesti umas duas camisas, umas duas cuecas, calça. Calça eu acho que eu tava com a só. E aí o coiote falando que tinha que ter barco para atravessar o rio, que era perigoso, que não sei o que, tinha que ter carro para levar. E não precisava de nada daquilo. Era só para ele ganhar os $200 dele lá. Aí eu fui, peguei um ônibus, eu paguei uma cora, né, que é 25 centavos de dólar. Fui até a fronteira. Eu já tinha voltado lá na fronteira antes, tentado, sei lá, sacar o visto. Eles falaram sempre a mesma coisa, que eu não podia entrar. E aí eu sempre voltava. Sim, teve até um dia que eu fui com o menino. Ele ia me ajudar, ia mostrar o lugar onde é que atravessava. Ele falou que eu tinha que passar na imigração antes, não sei o que, pra tentar o visto. Aí eu fui lá e falaram sempre a mesma coisa. Aí deu errado. Aí na volta voltando pra Uachiapã, aí a polícia deu um baculejo em mim, um menino, até o sapato a gente teve que tirar. Só que essa época eu tava com visto de turista, né? Eu acho que já tinha vencido já. A polícia fez tirar sapato, tirar. Eu tava com mochila, tirar tudo da mochila. O menino lá tirar. Só faltou mandar tirar a calça e a porra toda. Sempre dava errado. Teve um dia que eu fui decidido aí mesmo. Aí eu fui sem mochila, sem nada. Eu peguei um ônibus, fui até a fronteira lá, Latinama. Aí cheguei lá, não fui na imigração.
Eles me explicou lá, tem a ponte, aí pela mesma estradinha que eu ia da primeira vez, descendo embaixo, tem tipo uma umas barraquinhas onde o pessoal fica ali com as famílias, tomando cerveja. O rio, o pessoal fica ali tomando banho no rio, tem um campo de futebol. E o pessoal dali fica ali, tendo o lazer deles, né? Aí eu fui decidido, fui sem mochila, como se não quisesse nada. Aí desci na estradinha, aí cheguei lá, tirei sapato, botei documentação tudo em saco plástico para não cair na água. Nessa época aí já era, já tava no verão, o rio tinha baixado. Só que o rio é muito largo, tem muita pedra lisa e aí eu levantei a roupa, a calça, tirei a documentação, botei num saco plástico e tudo ali sozinho. Era tipo um dia de terça-feira, não tinha ninguém ali, tinha os meninos, assim, as crianças tomando banho no rio. Pessoal dali mesmo. Era meio-dia, mais ou menos 11h30, meio-dia. Eu acho que esse horário é troca de turno, ou o pessoal sai pra comer, os guardinhas que fica ali, a polícia, né? E não mexi, quase não tinha guarda, não tinha polícia ali não. Na fronteira, bem embaixo da ponte ali, que tem que passar pra conseguir lá o visto, a autorização. Aí eu tirei, passei o rio a pé, quase caía também, porque é liso, cheio de pedra. Aí passei, cheguei do outro lado, botei o sapato, e aí subi num barranquinho assim, fui subindo numa estrada. Aí a família lá com quem eu tava conhecia aquele lugar ali, né? Aí me explicou que onde tinha que subir. Aí tinha uma estradinha pra aqui, ó, pra cima, outra pra baixo e uma aqui a reto. Só que lá é cheio de pedra, não é estrada assim. A estradinha era uma montanha de pedra, eu tinha que ficar escalando aquilo ali. Aí eu fui subindo as pedras, fui escalando. Até uma parte da estrada tem casa, pessoal que mora ali. Aí tem tipo a trilhazinha de pedra, só que chega um certo ponto que a trilha acaba. A trilha de pedra acaba e é só tudo mato ali dentro. Tudo seco, às vezes tem muito espinho também. E eu tive que, sem conhecer nada, entrei ali no meio e fui andando, andando. Aí tinha hora que aparecia a trilhazinha de pedra, tinha hora que sumia. E aí, isso já era do lado da Guatemala. Aí dentro do mato lá eu vi uns moleque, não sei se tava fumando, não sei o que tava fazendo lá. Só que eles não me viram, né? Eu meio que apareci assim, né, atrás das costas dele. Eles não me viram. Só que aí eu não ia ficar ali vendo o que que. Eu saí correndo. Só que o mato seco, você vai pisando, vai fazendo zoada. Aí saí correndo e pulei no barranco. No barranco que tinha lá no meio do mato. E consegui sair lá na pista. Que tem tipo a imigração, que é mais embaixo. Eu já meio que dei a volta. Já saí na parte de cima. Aí saí na pista e fui andando na pista. Andando, andando. Aí teve um certo ponto que eu pedi carona.
Aí parou uma caminhonetezinha assim, devagarzinho. Aí eu corri, subi atrás. E tudo isso eu sozinho, sem internet no celular também. Não dava pra abrir o mapa pra saber onde é que eu tava direito. Eu sabia que era ali perto da fronteira, mas não sabia a direção certa. Onde é que eu tinha que ir, só fui seguindo a pista. Aí parou, subi atrás na caçamba. Aí ele andou tipo uns 5 minutos. Uns 5 minutos, aí parou. Tipo num cruzamento assim. Aí desceu do carro. Aí eu desci também. Tem um coroa gordo. Com um chapéuzão grande de cowboy. E com a pistola travada na cintura. A pistola chegava, brilhava no sol. Cromada, né? Aí perguntou onde é que eu ia. A gente sempre fala pro norte, né? Fui pro norte. E nessa época aí eu já falava bem espanhol. Já entendia bem o que é que eles falavam. E conseguia desenrolar tranquilo o espanhol. Você pensa que, porque o espanhol parece o português, só que você tenta falar com eles lá, você não entende nada que eles falam. E essa época aí, por conviver junto com a família lá, eu já desenrolava no espanhol. E aí isso já era fevereiro. E aí eu tava lá com o coroa lá e perguntando. Falei que ia pro norte. Aí ele perguntou, tá sozinho? Eu tô. Aí ele falou que iria US$ 100 que me deixava lá na fronteira do México. Aí eu falei, não tenho 100 não, tenho 20. Aí ele falou, não, 20 não. Segue teu caminho então, vai com Deus, boa sorte lá. Aí ele já foi por outro caminho, né? E eu segui reto na pista. Aí eu segui reto na pista, sozinho embaixo do sol quente. Era meio-dia mais ou menos. E aí eu pensava assim, vou procurar alguma sombra pra descansar. Sol quente, e você olhava assim ao redor, não tinha uma folha em lugar nenhum, tudo seco. Aí eu continuei andando. Aí já tava começando a passar mal, né? Sol quente. Aí eu andei como uns 10 quilômetros embaixo do sol. Sozinho, sem nem saber direito onde é que eu tava. Aí eu parei de frente a uma igreja. Aí veio lá, não sei que era pastor, o que é que era. Num carro, aí eu perguntei onde é que conseguia ônibus pra ir pra capital lá da Guatemala. Eles falou meio-dia e 30 passa ônibus aqui. Aí assim que ele saiu, veio um ônibus de lá, era o que levava pra capital. Aí esse ônibus ele cobrava era 80 quetzales. Só que eu só tinha US$ 20, né, em dinheiro. Aí eu não tinha trocado, cambiado o dinheiro na fronteira, eu tive que dar os US$ 20. Aí eu subi no ônibus e fui. Mas até aí tranquilo, não teve risco de nada. Aí fui. Aí cheguei na capital lá, consegui um ônibus, era meio-dia e meia. Eu cheguei lá, era tipo umas 3h30, 4 horas, por aí. Aí, e esse cartão da Wise, né, que nem eu falei, ajuda muito. Aí lá eu comprei um lanche e
Eu percebi que tinha muita gente armada ali, que são os sicários, né? Pessoal que trabalha pro cartel. Aí eu fiz uma amizade com a mulher que trabalhava numa lanchonetezinha assim na rua. Aí eu falei que era imigrante, tudo mais. Aí fiz amizade com essa mulher lá também. Perguntei, e esses caras armados aí, o que? Polícia? Ele falou, não, esse cara faz a proteção da gente aqui. Aí ela me ajudou, eu falei, eu quero ir pra fronteira lá do México. Ela tinha conhecidos dela lá que fazia a viagem, né? Aí queria, acho que US$ 80 ou US$ 100 pra me levar de carro até a fronteira onde tem o trem que chama o La Bestia. Aí só que eu falei, eu sempre querendo economizar tudo, né? Eu não tomava nem água direito com pena de gastar o dinheiro. Eu falei, não, R$ 100 tá muito, US$ 100 tá muito caro. Não. Fala um jeito mais barato aí. Ela, que nem eu falo, se eu não tivesse, já soubesse o espanhol assim, eu ia passar muita dificuldade. Aí ela anotou pra mim no papel e foi explicando tudo. Aí falou pra mim, ó, você tem que sacar dinheiro. Aí esse cartão da Wise ajudou muito, que consegui sacar tranquilo o cartão, o dinheiro, e já sabe quem quer Salles, né? Aí eu fui pra um hotelzinho lá, que na verdade era um motel. Eu paguei, se eu não me engano, acho que era uns 40, uns 40 quetzales, ou 30, alguma coisa assim. Aí passei lá à noite nesse motel, né? E, porra, o hotel tudo sujo. Aí eu fiquei lá, passei a noite lá e tudo isso sozinho. Também não tinha chip, não tinha internet, não tinha contato com a família. E eu sempre com pena de gastar dinheiro, falei, vou comprar chip não, porque eu vou ficar aqui na Guatemala pouco tempo. E o chip aqui, quando eu chegar do outro lado, já não vai funcionar, mas eu vou perder o chip. Aí passei a noite nesse hotel. Aí a mulher, aí quando foi de manhã cedo, eu levantei, fui lá no mesmo lugar onde eu conheci essa mulher lá, a amiga. Aí ela de novo explicou tudo certinho, ela perguntou, você tem tanto em dinheiro em Quetzales? Eu falei, tenho. Aí ela de novo explicou mais uma vez. Aí me desejou boa sorte, eu continuei minha, meu caminho, né? Aí de lá eu ia procurando, como eu não tinha internet no celular, eu ia conversando com pessoas na rua, pedindo informação e eles iam me orientando. E por incrível que pareça, o pessoal me ajudava e ainda até me dava dinheiro. Aí eu fui até um lugar, aí eu fui até tipo um ponto lá, peguei um táxi, aí o táxi me levou até Seiva, um lugar chamado Seiva, é onde tinha. Agora eu já não me lembro como é o nome do lugar. É tipo uns ônibusinho verde que tem dentro da cidade, né? Tipo um metrô, só que de ônibus, que anda a cidade toda. Aí eu peguei o táxi até tal parte, lá, La Ceiba. De lá eu tinha que pegar esse ônibusinho verde que valia tipo um quetzales. Só que pra conseguir entrar nesse ônibus tem que ter tipo um cartãozinho.
e de recarregar o cartão, e cada passagem é um quetzales. Só que eu não tinha documentação para conseguir sacar esse cartãozinho lá. Aí tinha que ficar naquelas catracas, e quando vinha algum passageiro tinha que desenrolar ali e pedir para ele pagar com cartãozinho para você e você pagava para ele. Aí eu fiz isso. Aí o pessoal nem pedia, o pessoal pagava e eles nem aceitavam o dinheiro de volta. Porque tipo, um quetzales é barato, quase nada. Aí eu peguei um ônibus, eu fui até a terminal. Aí dentro desse ônibusinho verde eu conheci outro, que nem o pessoal da Guatemala lá, eles chamam chapinos, né? Que nem o jeito que eles falam com os da Guatemala são os chapinos. Eu conheci mais um chapino lá e ele falou, aí eu falei, pô, como é que faço pra ir pra tal lugar? Ele falou, tu vai pro norte, né? Ele falou, também já fui pro norte, já fui migrante também. Aí aí vem comigo, aí a gente chegou na terminal lá, na rodoviária. Aí é tipo o último ônibus lá atrás, escondido. Aí que sai pra a cidade de Tecumã, que já é bem na fronteira da Guatemala com o México. Aí ele veio comigo, aí lá eu paguei, eu acho que 120 quetzales, 140. É nessa faixa. Só que nós que é de fora assim, que sim, aí eu tava com esse chapino lá, aí ele desenrolou pra mim, né? Que como você é de fora assim, eles sabem que você é de fora, conhece e quer tirar vantagem, quer cobrar mais caro. Aí o cara perguntou lá o preço pra mim, era 120 quetzales, se eu não me engano. Aí, pra dar uma disfarçada, falou, ah, então vai na frente aí que eu já vou. Aí me desejou boa sorte e se despediu e seguiu o caminho dele. Aí eu entrei no ônibus, tava vazio também, acho que só tinha uma pessoa no ônibus. Aí eu paguei o dinheiro lá e fui no fundo do ônibus. Aí foi uma viagem tranquila. Eu me lembro que depois entrou um casal com 2 filhos, já perto de chegar em Tecumã, na Guatemala, já perto de chegar na fronteira ali do México. Aí tinha tipo uma blitz da polícia. Sempre tem blitz perto de fronteira. Sempre vai ter. Aí os caras que trabalhavam no ônibus, os cobradores, aí falou, aí o ônibus encostou na blitz e tinha pouca gente dentro do ônibus. Tinha quase ninguém. Eu sei que atrás de mim tava esse casal, que era de lá mesmo, né? Chapinas também. Aí os caras falou, ó, todos os homens descem do ônibus. Aí eu entrei em desespero, né? Porque como eu tinha pulado a fronteira lá pelo rio, eu não tinha visto, não tinha nada. Aí eu me lembrei da história do canal, do policial contou a história dele aqui no canal, que ele se escondeu no banheiro do ônibus e deu certo passar. Aí eu lembrei disso, fui fazer a mesma coisa. Aí eu corri pro banheiro, só que cheguei lá no desespero, eu não acertei abrir a porta. E da porta do banheiro, olhando assim para baixo, dava para ver a polícia. E se eles olhassem para cima, dava para me ver ali na porta, no desespero também, tentando abrir a porta. Tentando abrir, não acertava. Aí esse casal que tava atrás de mim, aí eles
Aí o marido dessa mulher tava assim mais na minha frente no corredor, ele parado no corredor olhando a minha situação ali no desespero. Aí a mulher apontou o dedo pra ele falando sério, você não, você desce. Aí eu corri pro meu lugar e aí no assento da frente assim tinha um boné, que não era meu, tava esse boné lá. Eu peguei o boné e joguei na minha cara e fingi que tava dormindo. E não desci do ônibus não. E fiquei ali. Tava dormindo e todo mundo subiu. Graças a Deus, os caras não. A polícia não subiu dentro do ônibus, não. Aí o ônibus continuou a viagem e eu tava com esse boné e continuei com esse boné. Aí cheguei na fronteira lá, em Tecumã. Aí tirou nós do ônibus e botou em uma vanzinha, que até tipo o centro da cidade. Aí foi na van, aí chegou até certo ponto lá, mandou todo mundo descer, eu desci. Continuei a pé, isso. Rapaz, eu saí da Guatemala, era da terminal da Guatemala. Porra, era cedo, 9h30, 10 horas, ou menos que isso. E só fui chegar na fronteira lá do México, já era umas 2 horas, 1h30, por aí, 3 horas. Não, três não, era umas 2h30 era. Aí, e apesar de eu não tá com o celular, nem sabia, não fazia a mínima ideia onde é que eu tava, mas eu não tava me perdendo, não. Tava acertando a chegar no lugar certinho. E quando eu tinha dúvida, eu parava alguém na rua, perguntava e seguia o caminho. Aí lá desci dessa van, perguntei onde é que é o rio aqui, a fronteira. Aí eles falaram, vai reto aqui, em tal parte dobra. Explicou, aí eu continuei. Eu fui andando, até chegar lá no rio, onde tem a fronteira. Aí de um lado é Tecumã, do outro lado é Cidade Hidalgo, que fica próximo a Tapachula. Aí eu, aí eu tava lá na fronteira, lá no rio. Aí é tipo umas boias, tipo pneu de camaradear de trator. Era duas camaradear de trator amarradas assim com uns pau em cima. E esse era a balsa deles lá. Aí eu. Só que esse dia tinha pouca balsa, aí tinha que esperar o menino atravessar e vir buscar mais gente. Aí eu fiquei lá esperando. Aí pra atravessar tinha mais uma senhorinha. E em toda a viagem eu não vi imigrante nenhum, cara. Não vi ninguém assim de diferente que parecia ser imigrante, não vi não. Aí tinha uma senhorinha e tinha a neta dela que atravessava o outro lado, só que o pessoal era dali, né? Aí subiu na balsa, eu subi também. Aí lá a senhora perguntando para o menino quanto que era para atravessar. Ele falou acho que 20. A senhora falou, não, mas eu sempre atravesso aqui, eu pago só 5. 5 queçales para atravessar de um lado pro outro. Aí eu já escutei isso, já meti a mão no bolso e fiquei com esse dinheiro guardado. Já fiquei na mão com esse dinheiro. 5 queçales. Aí na hora de ir atrás, aí cheguei do outro lado, eu paguei e saí fora. Aí. E sempre Deus guiando e protegendo também, né? Aí esse lugar, já vi vários vídeos, é famoso por sempre ter imigrante parado lá na fronteira, vários imigrantes. E lá tudo vazio, não tinha ninguém. E essa época aí já tava tendo muita deportação e não sei o que. Aí eu segui sozinho andando e cheguei até numa praça.
que essa praça também muito famosa por estar sempre cheio de imigrante, eu tava lá. Isso já eram as 4 da tarde. Aí eu resolvi comprar um chip, eu já tava no México. Resolvi comprar um chip e falar com a família. Aí eu comprei o chip, eu tava falando com a família que tava bem. Já tinha, acho que, não sei se uns 2 dias sem falar com ele. Aí eu Aí eu falando com a família, eles são bem religiosos. Falei, eu não sabia onde é que eu ia dormir, não conhecia ninguém ali, não tinha contato de ninguém. Meus amigos, um já tinha sido deportado, foi esse Reinan, e o outro tinha sumido, não tinha contato de ninguém. Tava tentando conseguir contato de brasileiro, mas também não tava conseguindo nada. Aí eu tava ali nessa praça e sem saber o que fazer. Aí a família lá, salvadorenha, falando, pô, mas não se preocupa não, que Deus vai abençoar, vai prover. Aí assim que desligaram o telefone, tava na praça lá uma família mexicana, tava uma família mexicana tava lá predicando. E essa família de El Salvador, eles são da igreja, chama Príncipe de Paz. E eu sempre ia pra igreja com eles também, que era dessa mesma igreja dos mexicanos que tava lá predicando. Aí eles perguntaram se podia orar por mim, eu falei que sim. Aí eles perguntavam, né? Tu é de onde? Eu falava que era salvadorenho, né? Aqueles, pelo sotaque dá pra ver que a pessoa não é de lá. Aí falei, sou brasileiro, não sei o que. Aí expliquei minha situação. Aí eles falaram que ia me ajudar e me levaram pra casa deles lá. Pra casa dos mexicanos. Eu fiquei lá com a família mexicana. Isso sem pagar nada também, né? Aí lá me deram comida, tinha um espaço lá, eu tomei banho lá. E fiquei com essa família lá. Aí eu tô tentando me lembrar das coisas. Aí eles me levaram pra igreja também no outro dia. Só que, tipo assim, eu sou um cara que eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus. Aí sentia tipo assim, como se tivesse um laço amarrado em meu corpo e Deus me deu permissão de chegar até ali. E você sabe quando Deus fala com você através das pessoas, entendeu? E essa mexicana era da igreja também, era muito religiosa. E me explicando que ali era um lugar muito perigoso, que tinha muito sequestro. E falou que aquelas terras ali era amaldiçoada porque muitas mães perderam seus filhos ali. E também já tava tendo muita deportação. Aí tem o aplicativo chama CBP One, que aí eles me explicaram, né? Você podia ficar aqui com a gente, trabalhava, juntar dinheiro e se inscrever nesse CBP One, que é para conseguir passe livre para conseguir entrar nos Estados Unidos sem ter problema. Só que como o Trump tinha ganhado as eleições, assim que eu cheguei lá no México, ele cancelou esse aplicativo e não, os imigrantes não estavam conseguindo ter acesso a esse auxílio aí não. E a mexicana falando, né, que tinham cortado esse aplicativo, que tava tendo muita deportação, todo mundo tinha ido embora e realmente não tinha, tava tudo vazio a cidade, que
tem a cidade Hidalgo. A uns 8 quilômetros dali tem Tapachula, que é onde o pessoal se reúne e faz caravana para subir o México, né? Aí a mexicana falando. Aí Deus também falava comigo que falou comigo é, que ia me proteger até ali. Se eu quisesse seguir dali era por conta em risco. E por incrível que pareça, ninguém nunca tinha mexido comigo, nunca fui roubado nem nada. Nunca passei risco, dia nenhum dormi na rua, dia nenhum passei fome. Tinha dia que comia mal, né? Mas não passar fome não. E sempre Deus guiando, protegendo. Mas ele falou pra mim que eu não tinha autorização de seguir viagem, não. E a mexicana falou pra mim que aquelas terras ali eram amaldiçoadas. E quando você chega no México, você já sente o clima do México já é meio pesado. Não é a mesma coisa quando você tá em El Salvador, nem na Guatemala, não. Que nem El Salvador tranquilo. É tudo tranquilo, não tem risco de nada. Guatemala também, eles falam que é perigoso, mas não vi perigo assim nenhum, não. Mas quando você chega no México, você já sente o clima assim tenso. Você já tem que ficar mais atento. Já não pode ficar falando com qualquer pessoa na rua, entendeu? Melhor você baixar a cabeça e ficar quieto, não chamar atenção e seguir seu caminho. O clima no México já é diferente. Já tem muito mais gente tentando se aproveitar de você, né? Diferente da Guatemala e de El Salvador. Aí tava tendo muita deportação. Aí a mexicana me falou tudo isso e no mesmo dia meu irmão tinha ligado pra mim. Isso minha família não sabia que eu tava no México, não. Pensava todo mundo que eu tava lá em El Salvador junto com essa família. Aí meu irmão ligou pra mim falando que o meu sobrinho tinha nascido no mesmo dia que eu tava lá no México. Aí eu comecei a parar e refletir, né? Pensando, será que realmente vale a pena continuar a viagem? Que eu não ia ter chance de. Quer dizer, eu acredito que eu teria a chance de chegar até a fronteira, só que seria deportado, tava deportando todo mundo lá. Os que se entregavam na fronteira, não ia ter chance de. Aí não ia dar certo. Eu iria sofrer em vão à toa. Enfrentar tudo isso e ser deportado. Tava tirando todo mundo de lá de dentro. Até hoje tá, né? Eu comecei a refletir, pô, será que vale a pena continuar a viagem? Que é arriscar minha vida aqui. Se eu morrer, eu não vou nem conhecer o meu sobrinho e tudo mais. Aí eu também cheguei lá, não encontrei ninguém, imigrante nenhum. A mexicana mesmo que é de lá falava pra mim que tava todo mundo voltando. Que nesses mexicanos eles tinham família. Eu conheci o cara que ele trabalhava na tipo alfândega. E ele trabalhava por cartel também, né? Ajudava a questão de imigração. Só que depois ele se converteu cristão e saiu disso, né? Eles conheciam bem a área lá, sabia como as coisas ali dentro funcionavam. E a mexicana falou pra mim que não valia a pena, que era melhor eu voltar. E aí
Só cheguei até ali na minha trajetória do México. Só cheguei até Hidalgo. Eu tava ali com um dinheirinho, não me lembro quanto, tipo uns 300, uns $200, eu acho. Eu pensava em comprar uma bicicleta e descer pelo lado assim da costa oeste, pelo lado da praia, e de bicicleta. Subir ali sem coiote, sem nada, né? E meus amigos, tudo que foi, porque meus amigos, tudo que foi pra Tapachula, na saída da cidade, era sempre sequestrado. Aí eu pensei, pô, eu não vou pra Tapachula, que se eu for sequestrado, eu não tenho dinheiro pra pagar resgate. Minha família, muito menos. E eu que vim aqui por conta em risco, já cheguei sabendo, né? Das coisas que podia acontecer. E eu não tinha medo de continuar a viagem, não. Queria continuar a viagem, só que o problema é que Trump no governo deportando todo mundo. E uma coisa que eu acho assim, ele tem todo o direito dele de deportar as pessoas, porque todo mundo tá ali entrando ilegal no país dele. E ele, os americanos estão defendendo o país deles, entendeu? O território deles. Mas tem que tratar os imigrantes de forma respeitosa, porque o pessoal que tá ali é gente de bem, que tá procurando a oportunidade de melhorar na vida. Não tem criminoso nenhum ali. Quer dizer, no meio sempre tem criminoso, mas a maioria ali é pessoal honesto tentando melhorar de vida, tentando ajudar as famílias. E é isso, tinha que tratar todo mundo bem, né? Tratar o pessoal como se fosse lixo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E aí eu tava ali naquela situação e refletindo sobre a vida e decidi voltar. Tava ali na casa dos mexicanos. E eu decidi voltar e eu voltei. Eu passei 2 dias no México só. Sozinho, sem ter coiote. Acho que para atravessar Guatemala até chegar no México eu gastei uns 30 dólares, $35, $40. E o cara lá querendo $200. Eu atravessei tudo de boa, sem, com $35. E tem brasileiro pagando, sei lá, 18 mil de dólar, sendo que dá pra fazer muito menos. E me soltasse ali com $500 na fronteira do México, eu atravessava tudo aquilo ali tranquilo. Que realmente você tem que pagar, tipo, pedágio ali para o cartel. Tem hora que você tem que pagar, tipo, dá $50 e você tem que usar a cabeça também, procurar estratégia para. E eu ali com pouco dinheiro, aí no final de tudo eu resolvi voltar. Aí eu peguei o ônibus de volta e o mesmo ônibus que no qual eu cheguei, eu atravessei a Guatemala. Por coincidência encontrei os mesmos caras lá, o mesmo ônibus, e voltei no mesmo ônibus. E aquele boné que eu tinha pego lá no assento, deixei no mesmo lugar, voltei tranquilo a viagem, sem ter problema de nada. Voltei para a cidade da Guatemala, para a capital. E aí me perdi, né, porque eu tava sem celular, sem internet, e fiquei num hotelzinho lá. Um hotelzinho até bom. Paguei tipo, sei lá, acho que 30 quetzales, 35. Dormi no outro dia, fiquei andando por ali, tentando achar ônibus que voltasse para a fronteira de El Salvador. Aí
Nessa procura eu acabei encontrando o mesmo lugar, mesmo terminal, a mesma rodoviária ali. Não é bem rodoviária, é tipo na onde os ônibus param, entendeu? Aí reencontrei lá a amiga Chapina, menina da Guatemala, vendedora lá de lanche. Aí reencontrei ela, expliquei, ela falando que orou por mim, que não sei o que. Aí eu resolvi voltar. Aí peguei de volta o ônibus e voltei pra. Só que pra volta já é mais complicado porque eu falava que queria voltar pra fronteira latina, mas ninguém conhecia. Só que do lado da Guatemala não chama Latinama, chama Valle Nuevo. Aí, quando eu descobri isso, eu falei que queria voltar pra lá. O pessoal entendia. Aí eu voltei pelo mesmo lugar. Aí, em um certo ponto, aí trocou o ônibus, me botaram numa van. Aí, naquele mesmo cruzamento lá onde o, o coroa que tava com a pistola na cintura, aí eu desci naquele mesmo lugar e fui andando. Até onde eu cheguei, no mesmo barranco onde eu tinha descido, eu subi no mesmo barranco. Só que quando eu voltei lá, tem umas casinhas assim embaixo, antes da imigração, que tem a ponte lá da fronteira, El Salvador e Guatemala. Aí, nesse barranco, aí tinha o pessoal das casinhas embaixo, acho que tinha visto que eu tinha descido ali uns 2 dias antes. Aí pegaram e amarraram um pitbull bem embaixo do lugar do caminho onde eu pulei. Aí, por causa disso, eu tive que subir em outro canto lá, pelo mesmo barranco, e acabei me perdendo dentro do mato. Me perdi. Eu fiquei um tempão lá dentro do mato procurando onde é que era a, a, o caminho. Tô aqui a porra do mato cheio de espinho, velho. Tudo cheio de espinho lá. Aí eu subi em cima de uma árvore. E, e a vantagem também, eu tava sem mochila, sem nada, só com a roupa do corpo, não tinha que carregar peso. Isso facilitou muito se locomover. Eu subi em cima de uma árvore e de lá de cima eu via a trilha, a mesma trilha onde tinha passado. Aí eu voltei pra trilha e consegui chegar lá no rio. De lá do rio atravessei e peguei ônibus de novo, paguei uma cora. Como eu já conhecia tudo ali, né? Peguei, subi no ônibus e fui. Só que chegou, que nem eu falo, sempre perto de fronteira tem tipo blitz da imigração. Eles parou o ônibus, aí me tiraram do ônibus. Aí eu pensei, né, porra, vou ser deportado agora. Aí os caras me tirou do ônibus. Eu falei, tava tomando banho no rio. Mentira. Aí eles pegaram, viu a documentação que eu tava. A menina lá da Guatemala tinha anotado pra mim nos papelzinhos, eles viram que perceberam que eu tava no México, né? Eu falei, eles perguntou se eu tava com coiote, se eu tava perdido. Eu falei, não, tô voltando pra família onde é que eu tava. Aí no final eu fiz amizade com a polícia, perguntando se eu jogava bola, se eu conhecia Neymar. Eu falei que não. Aí no final eles me liberaram, eu subi no ônibus e fui embora. Voltei lá pra onde tava a família. Aí a família até se surpreendeu, né? Que eu tinha ido tão rápido no México e voltado tão rápido. Aí
Fiquei lá com a família de novo. Como eu me apeguei muito com a família lá, eu fiquei lá. Só que aí eu via que não dava certo lá, não tinha como se sustentar. Eu entrei com visto de turista, só que já tinha uns 9 meses eu tava lá em El Salvador. É, aí eu decidi voltar pro Brasil, aí fui pedir ajuda à embaixada. Aí demorou tipo um mês, eu acho, um mês e pouco, acho que quase 2 meses, para eles resolverem a documentação, falando que ia me ajudar. Aí eles pagaram a passagem de volta para o Brasil, aí eu voltei para casa. Aí eu cheguei aqui, sei lá, tem um mês por aí. Aí quando foi agora no meu aniversário, em maio, o pessoal lá da família ligaram pra mim. Aí a senhorinha lá, a anfitriã da casa, eu fiz muita amizade com ela. Ela me considerava como se fosse filho dela. Ela ligou pra mim chorando, falando que tava com saudade, não sei o que. E eu sinto muita falta deles lá, né? Sentia muita falta da minha família aqui do Brasil também. Sinto falta deles lá. Infelizmente está muito longe. Mas com fé em Deus aí, eu penso em voltar lá. Não para emigrar mais, mas para visitar eles lá, a família. E, e é isso, minha história. Viagem que era pra. Normalmente o pessoal conta a história aqui, passa muito tempo no México. Eu passei em El Salvador, quase um ano. E no final não consegui entrar para os Estados Unidos, não consegui ganhar dinheiro, mas eu ganhei uma família. Considero muito eles lá. E minha história é essa. Não sei se ficou muito grande, provavelmente, mas obrigado, Ana, aí por ter dado espaço no canal dela para eu contar minha história. E eu resolvi contar porque alguma informação que eu passei aqui pode ser que ajude alguém no futuro. E eu não indico você imigrar para lá porque botar sua vida em risco para depois virar trabalhar para americano, ser escravo de americano. Eu tenho vontade de conhecer Estados Unidos, mas não para morar. Para morar, já eu acho que não. Não sei também. Quem sabe no futuro. Eu não sei o que é que eu vou fazer da vida, não. É isso aí. Obrigado. Fica com Deus vocês.